O que me parece, assim, de forma geral do torneio, é que essa capacidade que os brasileiros estão mostrando de jogar, aliás, os brasileiros não, né, os latinos, de jogar contra os europeus, ainda haver, né, esses 4 que a gente colocou como primeira prateleira, né, isso deixa toda a questão estratégica muito sutil, né? Tendo essa primeira rodada sido do jeito que foi, a gente vai ter as classificações decididas em muitos lugares por saldo de gol. Então, cada gol é absolutamente importante. E não só, hein? Tem mais uma coisa. Se empatar em saldo, é cartão amarelo. Não é por acaso que o Palmeiras está em terceiro. O Abel colocou o Palmeiras em terceiro, porque teve um amarelo a mais. Então, assim, com toda essa estabilidade que a gente está vendo entre os times, entre os jogos, e mesmo quando a gente tem algum que desponta muito, como deve ser o caso do PSG no grupo do Botafogo, né? Você vai ter essa estabilidade entre os outros 3, né? Ou se não uma estabilidade no sentido de que vai disputar, mas de que 2 vão ganhar daquele 1, né? E aí a diferença vai ser de quanto vai ganhar. Cara, cada detalhe do jogo vai fazer muita diferença para ver quem que vai qualificar. Isso que está sendo interessante, né? Que eu não esperava que seria assim. Pra ser bem sincero, eu não esperava. Algo que, por exemplo, na Copa do Mundo, né? Falando só por causa do modelo, a gente já não vê tanto, né? Não sei por quê, assim, mas os grupos realmente. É porque também a Copa do Mundo é muito. A gente sempre vê e é muito fácil dizer quem vai passar e quem não vai, né? Eu acho Sim. que essa primeira rodada do Mundial está sendo assim, uma demonstração de que, olha, não é também tanto assim, né? Porque Uhum. mesmo num grupo, por exemplo, como o do Bayern, Benfica e Boca ficam muito pela questão de quanto tomar do Bayern e de quanto fazer no Auckland também. E assim, tudo bem, o Auckland tomou 10 do Bayern, mas também não quer dizer que vai tomar 10 do Benfica e 10 do Boca, né? Também não é para tanto, né? Pois é. Bom, grupo F, né? A gente tem uma Mamelodi em primeiro, mas acho que era uma coisa previsível não pelo empate do Flu com o Borussia, né? Mas Pelo por time. imaginar que o Mamelodi ia fazer mais gols no Ulsan, né? Fez 3, um valeu, né? Um teve um gol com desvio na mão e o outro foi um gol impedido, né? Eu imaginava, inclusive, que seria algo para 3-0, né? 4-0. Inclusive, estou com o goleiro do Mamelodi no Cartola, né? Porque realmente acreditava que o Ulsan não teria condições de fazer frente ao Mamelodi. E aí, é claro, mais um time, né? Mais um grupo em que o segundo pode se classificar por saldo. É claro, eu acho muito improvável que o Mamelodi tenha os mesmos pontos que o Fluminense. Mas uma vez que o Fluminense e o Borussia empataram, né? A decisão entre primeiro e segundo vai ficar em saldo de gol. Quanto que o Fluminense vai meter no Ulsan? Né? E aí, mais uma vez, considerando que o Fluminense vai ganhar do Mamelodi, de quanto vai ganhar? E de quanto o Borussia vai ganhar de cada um deles? Então é É, mais um grupo que a gente pode ver um empate entre primeiro e segundo em questão de pontos, né? E um grupo que vai se classificar por saldo de gols. Né? Mais um caso. É quase todos, é impressionante. A, o, a divisão dos grupos foi realmente algo muito. Acho que o único que se ferrou mais assim foi o Botafogo, porque o Botafogo, além da questão de saldo, tem que conseguir segurar no mínimo um empate com o Atlético de Madrid, que não vai ser fácil, sim, sim. né? A gente tem que levar em consideração que mesmo que o Atlético de Madrid, vamos considerar que o Atlético de Madrid não jogue bem contra o Botafogo, né? Ele não precisa de 3, 4 bolas. Ele tem Griezmann e tem o Álvares, né? É. É outro nível de qualidade técnica, né? Ou também. Pois é. Não, eu fui dar uma olhada no elenco do Atlético durante a live lá com milênios geriátricos e eu falei, gente, nem adianta. Se passar também, se for jogar contra o Atlético, também não vai ter chance. Hoje eu já não acho mais. Tendo visto o jogo do Atlético, teve o Moza também do canal. Vou pegar até aqui o canal dele, que é um canal muito bom. Mas ele comentou, né? O estilo de jogo do Mamelodi,
do Atlético de Madrid é um estilo de jogo que combina um pouco com o Palmeiras, né? Porque é um time que não propõe, porém, contra um time brasileiro, vai se ver na obrigação de propor mais o jogo. E, portanto, vai oferecer um jogo reativo ao Palmeiras. Vai fazer um jogo no qual ele não se sente confortável e vai oferecer um jogo confortável ao Palmeiras. E, de fato, isso pode acabar igualando um pouco as questões se o Palmeiras pegar, né, o Atlético de Madrid. Mas o que você tem comentado desse jogo? Desculpa, só para o canal do Moza, né, o Debatendo com Fute. Muito sim. Bom. Não, esse cara é bom. Esse cara é bom. Muito bom. Não conhecia. Não, a respeito, o que eu ia comentar, na verdade, é até uma questão, antes de falar um pouco sobre o Borussia e o Fluminense, eu não sei, sabe quando tem aquela coisa assim, quem que vai ser a zebra? Qual europeu que vai pagar mico? Porque sempre tem. Na Copa do Mundo sempre tem, assim, claro que eu tô tomando muito a Copa do Mundo como base, né? Mas, e assim, a gente não passou ainda pelos grupos do Real Madrid e do Manchester City, né? Mas para mim, eu não acho que seja nesse grupo, mas talvez seja. Mas eu acho que vai ter um grande que vai pagar um papelão aí, tipo, Bayern não, mas sei lá, o Borussia empatar com o Mamelodi, assim. Eu não sei, eu tenho a impressão de que vai acontecer uma coisa nesse sentido. Daí eles botam lá a culpa, né? Falam, não, mas é porque, né, a gente acabou a temporada, também a gente já não tinha interesse, enfim. Eles podem falar o que eles quiserem. Como também pode acontecer com o brasileiro, né? O Fluminense pode, né, empatou com o Borussia, pode ser que, sei lá, empate com o Mamelodi também. Daí é um papelão, né? E é bem a cara do Fluminense também, sabe? Pois é, tem esse problema, né? Mas, assim, para falar bem do tricolor, né? E agora especificamente do jogo contra o Borussia, eu acho que tal qual como o jogo do Boca, só não foi mais maravilhoso porque ele não ganhou, né? E eu acho até que, assim, foi um roteiro menos trágico do que o do Boca, que, né, meteu 2 gols e levou o empate, mas ao mesmo tempo deixou aquele gostinho amargo, assim, porque se tinha alguém para ser o vencedor nessa partida, assim, era para ser o Fluminense. A forma como o Fluminense jogou, assim, a forma como eles entraram em campo e da mesma forma que eu falei, né, do Boca, chegaram e mostrar assim, olha, essa é a nossa camisa, vocês têm que respeitar. Somos o Fluminense. Foi maravilhoso, assim. E cada jogador deu a vida em campo. E eu acho que isso que é o mais incrível, assim, que são jogadores, a gente sabe, assim, a nível nacional, o Fluminense não tem um elenco melhor que o do Botafogo, do Flamengo, do Palmeiras. E ele ia para esse Mundial, né? Todo mundo tava apontando para esse jogo como o jogo que o Fluminense vai perder, e assim, se perder de 2 tá ótimo, né? Porque é contra um time grande, que é um time grande, né? O ADI. Hoje, há algum tempo, o segundo melhor time da Alemanha, né? Pelo menos, sei lá, uns 10 anos é o segundo melhor time da Alemanha, né? Teve o Leverkusen, né, nesses últimos anos com o Xabi Alonso, mas de forma geral é o Borussia, né? Não, e foi o vice-campeão da Liga dos Campeões, não desse ano, né, mas da edição passada. Então, assim, não é qualquer coisa, né? Não, tanto que é engraçado a gente vir em campo, assim, pô, né, essas coisas também de time alemão, né? Parece que eles, não sei o que eles dão para os jogadores, assim, mas eles são todos grandes, assim. Então, mesmo os jogadores brasileiros, eu acho que o time do Fluminense já é um time um pouco com uma estatura média um pouco menor, né? Não menor, mas assim, o Arias não é um jogador grande. Daí no meio daqueles alemão, assim, grandão. Na assim. pandemia, eles tomaram uns negócios diferenciados. Engraçado que tem o corte, né, deles antes da pandemia, né, os caras normal, assim, eles durante a pandemia, os caras parecendo um bodybuilder,
E eles Ah, depois da academia, depois da pandemia, eles normais, só que tudo careca. mas Bom, o vai lá, vai lá. para encerrar essa questão desse jogo, assim, eu fiquei, assim, deu orgulho mesmo de ver esse jogo, porque foi, assim, primeiro que foi uma aula tática do Renato Gaúcho, né? Eu acho que ele também quis mostrar um pouco quem ele é como técnico e decidiu fazer um trabalho bem interessante, assim, de fato fez um trabalho muito interessante, né? Não que o Fluminense não esteja fazendo um trabalho interessante no brasileiro também, né? Ele está fazendo. Tá em quinto, se não me engano, né? E mas o que cada jogador deu em campo, assim, isso eu acho que foi sensacional. Tá E em mesmo que, sexto, né? Porque o Bahia tem um jogo a mais. tá. E mesmo que eles não se classifiquem, mesmo que eles voltem antes e tudo mais, eu acho que só por esse jogo, assim, já seria um motivo de muito orgulho para torcida fluminense, para os jogadores, enfim. Então eu acho que isso foi maravilhoso, assim. Eu fiquei realmente encantado com esse jogo, justamente por essa questão de chegar em campo, assim, olhar para o time adversário e pensar: é um time adversário e eu vou jogar para ganhar, porque esses caras aí estão na minha frente, mas, né, eu posso ganhar dos caras, né? Não é nada impossível, eles não são melhores do que eu, né? Se são melhores assim, a gente vê isso em campo, enfim. Então é impressionante, assim, é nessas horas que a gente, né, percebe por que a gente gosta tanto de futebol, né? Nesses momentos, assim.